Olá, eu sou Flávio Castro, sócio do Grupo FSB. Em nome da empresa e do Bússola, gostaria de dar boas-vindas a todos nessa primeira edição do Bússola Trends. O Bússola Trends será um canal mensal dentro da plataforma Bússola para discutirmos as principais tendências do mercado de comunicação, marketing, produtos, etc., né, com alguns dos maiores especialistas no assunto. Hoje, no nosso programa de estreia, né, hoje é a nossa estreia do Bússola Trends, temos o privilégio de contar aqui com a presença do Júlio Campos, vice-presidente de Vendas e Desenvolvimento de Negócios da Unilever para a América Latina. Nessa função, o Júlio é responsável pelo desenvolvimento do relacionamento da Unilever com seus consumidores e clientes em setores estratégicos para a empresa. E o Júlio, queria chamar a atenção aqui, tem uma curiosidade interessante na vida profissional dele, né? Ele começou a carreira como trainee na própria Unilever e está na companhia há 32 anos. Para participar e fazer junto comigo essa conversa hoje aqui com o Júlio, a gente conta com um parceiro muito especial da FSB, o nosso amigo e cliente Luiz Carlos Dutra, diretor da Mover Participações e membro do Conselho de Administração da CCR e da Camargo Corrêa Infra. O Dutra é, com certeza, um dos profissionais de marketing que eu mais admiro no mercado. Obrigado. Bom, para a gente fazer essa introdução, então, Júlio, eu queria começar a nossa conversa com uma pergunta mais ampla, como primeira pergunta. É óbvio que a pandemia vai deixar a sua marca no nosso comportamento como consumidor, como consumidores. Mas acho também que a vida vai voltar a uma certa normalidade no médio prazo. Por isso, a minha questão vai um pouco além do impacto específico da pandemia. Eu queria saber o seguinte: quais são, na sua visão, as três grandes tendências que estão impactando o padrão de consumo da sociedade e que todo profissional de marketing precisaria, nesse momento, estar prestando atenção? Acho que tem três pilares super importantes hoje e com esse mundo digital, que obviamente depois de todo o boom de e-commerce, você começa a ver o digital, como isso influencia nas companhias, você tem três palavras mágicas para mim, que é sobre confiança, marca com o seu consumidor. Então, ficou super evidente na pandemia, mas é alguma coisa que continua. Quanto o consumidor, na pandemia, ele foi atrás das marcas que ele acredita, que ele entende que os benefícios estão aí. Eu estou comprando uma marca, eu estou numa pandemia, estou super inseguro, mas a minha marca está lá e ela vai entregar o que ela promete. Então, uma marca de shampoo que vai entregar uma performance, uma marca de alimentos que vai entregar um sabor. Então, a palavra confiança falou muito e cada vez vai estar mais forte. Depois tem alguma coisa que o mundo digital, as redes sociais permitem, que é diálogo. Você tem que dialogar com o seu consumidor. E o seu consumidor vai conversar com a sua marca. Então, estabelecer o diálogo com esse consumidor, entendendo quais as expectativas dele em relação à sua marca, e entender o que ele busca como consumidor, quais as evoluções que você pode ter na sua marca, é super importante. Então, ouvir da marca e ouvir do consumidor é o futuro, é hoje, é o futuro, e no mundo digital isso vai estar cada vez mais presente. E o terceiro ponto, para mim, é propósito. A marca ela tem que falar para o consumidor por que ela está aqui. Qual causa ela defende? Como ela se posiciona diante dos diferentes dilemas da sociedade? Então, para mim, se você me perguntar, são três palavras importantes para o marqueteiro hoje: confiança da marca com o seu consumidor, abrir um diálogo aberto de duas vias, ouvir o consumidor e ouvir a marca também, e a marca se posicionar, mostrar seu propósito e dar respostas diante dos dilemas que a sociedade traz hoje. Então, para mim, esses são os três pontos mais importantes, Flávio. Dutra. Pegando carona no que o Júlio colocou, que eu concordo 100%, Flávio, eu acho que tem uma reflexão importante, que é uma coisa que pouca gente fala, eu acho que vai mudar um pouco o ecossistema da gestão de marketing. São dois pilares que são fundamentais, mas normalmente as pessoas não tratam isso de maneira interconectada, que é governança. Cada vez mais a governança que é tida como uma coisa muito processual, né? E ela é a essência de uma companhia a partir de valores, princípios, estratégia e depois processos. E do outro lado, é a sua expressão para o mercado, que é reputação. Então, quando o Júlio fala da questão de confiança, da questão da relação com o consumidor e essa interconectividade digital, cada vez mais esses dois temas têm que ser tratados também de maneira integrada. E o que conecta isso hoje, definitivamente, é propósito, como o Júlio colocou. Só com um olhar um pouco diferente. O propósito, tradicionalmente, se a gente olhava nas pirâmides de marca, a discussão de marketing lá atrás,
era muito pautado por uma questão absolutamente de atributos de produto, de conceitos, né, de interpretação do cliente, de antecipação de expectativas e necessidades, que era super legítimo. Hoje ele vai muito além. Hoje tem uma interpretação de todos os públicos de interesse que você se relaciona. Então você passa por uma agenda como a agenda de ESG, que é o tema que todo mundo fala, mas se não for legítimo, é mais um modismo que está acontecendo, a gente tem que ser uma coisa legítima. E esse tratamento, eu acho que no caso da pandemia, esse tipo de transparência, de relação, onde você consegue criar uma plataforma de discussão e, por consequência, o engajamento legítimo, vai se tornar cada vez mais uma vantagem competitiva. Ela não é mais uma opção, ela é uma necessidade quase que compulsória para as companhias, né? É uma reeducação, porque muitas vezes as empresas têm uma capacidade de se autoavaliarem da porta para dentro e uma dificuldade de entender o que o mercado traz para você, e há um deny, uma negação muitas vezes de algumas coisas que você não quer enxergar, e saber que a reputação é uma percepção que é construída através de uma coisa muito mais profunda, né? Então essa relação, desde o funcionário, os públicos de interesse, e eu acho que tem um conceito também muito importante que passa a ser o que se falava de licença de operação de uma companhia, né? A Unilever, trabalhei lá 8 anos, uma companhia que até hoje o Júlio sabe o quanto eu sou fã da companhia, foi uma companhia marcante na minha vida profissional, e como outras companhias, o trabalho que eu estou aqui agora na Mover, na CCR, quer dizer, você passa de um conceito de uma licença de operação, uma licença de relacionamento, é muito diferente. Então, acho que esse ecossistema de marketing vai ter um nível de profundidade e de conteúdo e também de exigência do profissional muito diferente do que veio até hoje. Muitas empresas estão preparadas, algumas nem tanto, mas isso é um caminho, a meu ver, inevitável. Você mencionou essa questão do engajamento, né? O Dutra reforçou. Eu queria tentar entender com você o que mudou. No passado relativamente recente, eu sempre ouvi das empresas o seguinte: não, essa é uma questão política, a gente não vai entrar nesse tema, né? A gente não vai discutir essa questão. Não, nós somos uma empresa, nós somos a política, a gente não vai entrar em temas. E o que a gente viu, já vinha vendo recentemente, essa pandemia talvez tenha exacerbado, é um engajamento muito mais forte das empresas em temas espinhosos, em temas complexos da sociedade, em temas que trazem riscos, né, digamos assim, para a imagem, por conta do engajamento pelo lado A ou lado B, né? A gente vive, obviamente, um momento muito polarizado da sociedade. O que mudou? Por que hoje as empresas precisam, sim, ter posição e se engajar em determinados temas, e qual é o limite disso? Eu acho que a sociedade hoje ela cobra muito mais coerência da forma como você lida com os temas. Não existe a imagem da companhia mais, para mim, existe a verdade da companhia, a autenticidade da companhia. Isso, obviamente, é refletido nas suas marcas. Então, o consumidor ele não pode ver uma marca ou uma companhia cada vez se posicionar de uma forma que é politicamente correta. Ela tem que ser verdadeiramente correta, autenticamente correta. Então, essa coerência ela é cobrada muito. A gente tem marcas que têm um posicionamento extremamente importante. Ben & Jerry nos Estados Unidos é uma marca forte, se posiciona em diferentes temas. Óbvio que isso não acontece do dia para a noite no mercado. Existe uma evolução e um amadurecimento da relação desse consumidor com essa marca. O que aconteceu também e mudou na última década foram as mídias sociais. Antigamente, e eu já fui gerente de produto há muitos anos atrás, eu recebia aquelas cartas de consumidor e eu dava aquelas respostas padrão quando as cartas chegavam, etc. Hoje é muito mais orgânico. O questionamento do consumidor sobre as marcas, ele acontece todo dia. Existe uma movimentação muito grande. Grandes marcas são cobradas e são penalizadas pelo consumidor em função do seu posicionamento. Então, o que mudou para mim nessa última década foi a voz do consumidor. E isso é muito rico, isso é muito importante, porque ele exige um comportamento autêntico. E isso é importante para as companhias, porque isso é referência para a própria sociedade. Então, para mim, as mídias sociais, o mundo digital, trouxe essa via muito mais forte do consumidor para a marca, exigindo e cobrando posições. Então, para mim, o que mudou muito foi toda a mídia social, que passou a ser muito mais forte na relação com as marcas. Não sei o que o Dutra acha, Dutra. Nessa linha, talvez, eu acho que o Flávio ele tocou num ponto fundamental, e ele é um especialista nisso, e vai
Quando antigamente se olhava a reputação, as pessoas pensavam na gestão da crise, né? Hoje a reputação, que é a proteção, hoje a reputação é diretamente a geração de valor. E o que eu acho, talvez um ponto que corrobora o que vocês estão colocando também, as pessoas brincam que está tendo uma transição, eu acho que está tendo uma convergência de gerações. As companhias têm hoje uma geração que eu costumo chamar de adaptados analógicos, com uma geração puramente digital que está chegando. Ambos têm seus desafios. Os que estão chegando, que são jovens muito bem formados, eles têm em geral, não como regra, mas em alguns casos, eles têm uma inquietude e, às vezes, uma baixa resiliência com alguns desafios. E a geração atual, ela tem que se reeducar e se transformar constantemente, porque o que nos trouxe até aqui não garante que vai nos levar a uma reeducação diária. Então, isso conecta diretamente nessa questão de transparência, na forma de você se relacionar. Nós lançamos agora, se vocês sabem que vocês estão nos apoiando bastante, a FSB, o programa de trainee da Mover com as suas investidas. Eu participei de uma live semana passada, e muito interessante que a pergunta dos jovens, muitas, óbvio, do programa, está muito focada em propósito. Então, também essa questão da marca, da reputação, é um item para você atrair e reter talentos. Porque, no final, qualquer companhia, o ativo você compra, deprecia, você faz investimento, mas o que faz diferença são as pessoas. Então, ter uma companhia que tenha admiração, que tenha uma transparência, mesmo quando tiver que admitir um erro, atrair as pessoas, formar e reter, é um outro diálogo. E esse mundo digital, esse mundo das redes sociais, é um canal agora que é um canal de duas mãos. Antigamente você soltava uma comunicação unilateral. Você falava o que você queria e ficava. Agora volta. E agora é uma plataforma de discussão, de engajamento, e tem que criar esse processo cada vez mais dinâmico. Doutor, você tem... Diga, pode complementar, Júlio. Eu queria só complementar, porque esse ponto que o Dutra trouxe é importante, que a gestão de uma marca, ela fica tão mais rica quanto você representar dentro da gestão da marca o que é a sociedade brasileira. Então, o tema de diversidade e inclusão joga muito forte aqui. Porque quando você faz gestão de marca, você tem que entender as perspectivas diversas dos diversos consumidores que consomem essa marca, que não é uma única classe social, uma única cor, etc. Então, a beleza da diversidade e inclusão hoje, e para você lidar com uma sociedade que te dá feedback, é importante você ter a representatividade dessa sociedade na gestão da marca. Então, eu julgo que nunca foi tão importante para as empresas trazerem diversidade e inclusão na gestão dos seus negócios para poder lidar com o público que hoje fala com você. Mas é um público que é extremamente diverso, não? A minha dúvida é o seguinte, vocês hoje estão em áreas diferentes, digamos assim, né? O Júlio está numa área de produtos de consumo, né? B2C, né? Em que esse contato direto com o consumidor é muito forte, né? Direto, é diário, a cada minuto, né? O Dutra está numa área mais de infraestrutura, B2C. Existe uma diferença em relação à necessidade de posicionamento e de engajamento para uma empresa B2B ou uma empresa B2C? Se eu puder começar, Júlio, dessa vez, só porque aí o que é mais óbvio é o B2C, que o Júlio vai poder comentar com muito detalhe, porque a marca é uma expressão, quando o consumidor toca, né, é um propósito, e eu vivi isso, mas o Júlio pode comentar com muito mais propriedade no momento. Na infraestrutura, isso é um ponto muito legal se levantar. Na discussão que eu tive com os jovens, surgiu exatamente esse ponto, que a gente fala o seguinte: você olha o Brasil hoje, o Brasil tem um nível de um déficit ou oportunidades na área de infraestrutura extraordinário. No caso aqui onde eu estou hoje, a gente tem quase, você sabe disso, nós somos presentes em quase boa parte da cadeia de infraestrutura, desde a matéria-prima, construção pesada, real estate e concessões, né? E na conversa que eu tive com os jovens, a gente fala o seguinte: você pega, por exemplo, um dos nossos negócios, que é construção para baixa renda. Você tem um gap habitacional hoje no Brasil de 8 a 10 milhões de residências, né? Então, você poder trabalhar num lugar onde você vai prover o sonho de uma família, que é ter sua casa própria, quer dizer, você consegue mensurar, quando você olha em infraestrutura, você olha o impacto da obra, mas por trás disso tem tecnologia e tem um benefício ao seu usuário. Seja numa casa, uma pessoa que é o sonho de conquistar uma casa, ou mesmo a CCR, que eu acho que é um outro exemplo, que é um novo posicionamento que a gente trouxe para a companhia, né, o conselho, mas a diretoria que está tocando isso, que é deixar de olhar pela relação só com o poder concedente, mas olhar pelo usuário do metrô, usuário da rodovia, usuário do aeroporto, deixa de ser uma relação meramente funcional por uma experiência, que é um conceito muito forte em consumo. Então, acho que essa nova dinâmica, esse novo ecossistema de marketing, do marketing, da relação,
ela tem os seus limites do negócio, B2B para o B2C, mas tem uma convergência muito grande no impacto que você gera nas pessoas. Então, quando você olha pelo impacto que você está gerando na vida das pessoas, seja por um produto, por uma obra, por uma concessão, o que você está fazendo passa a ter um nível de responsabilidade e um nível também proporcionalmente de satisfação muito maior. Eu concordo com o que o Dutra comentou. A única coisa que muda para mim é a amplitude e a relação. Por quê? Bens de consumo, você está muito mais espalhado pelo Brasil. Então, no caso da Unilever, que trabalha com 4, 5 grandes categorias, a gente está presente em 100% dos lares brasileiros. Então, você está interagindo com mais de 200 milhões de habitantes o tempo todo, com as diferentes marcas que você tem. Então, a amplitude que você chega no Brasil é muito maior do que você desenvolver uma obra que é para um lugar, uma relação muito mais daquela experiência, do que você ser cobrado a nível nacional. Mas a responsabilidade da marca, a relação, é absolutamente do mesmo tamanho, com amplitudes diferentes. Né? Queria voltar um pouco àquela questão do propósito, né, do engajamento das marcas em temas sociais. Queria uma pergunta para os dois, assim, qual é o limite? Quais são os temas tabus? Onde é demais? Onde a empresa, de repente, avançou em questões que não deveriam entrar? Existe isso? Eu acho que o limite é onde o consumidor te leva. Porque o consumidor te cobra o que ele quer cobrar. Ele investe na sua marca. Ele compra, ele usa a sua marca. Então, para mim, você vai ter que estar preparado para responder na amplitude do que o consumidor te perguntar. Obviamente que uma marca de shampoo vai falar do Dove e fala da Real Beleza. Dove não vai falar sobre educação, Dove vai falar sobre Real Beleza. E Dove, o propósito de Dove, tirar tiver de essência da mulher, o de mais bonito, da autoestima, é disso que Dove sabe. Dove não vai poder falar, ou pode falar, mas está totalmente fora da sua área, de falar sobre um tema como educação. Então, eu acho que existem limites da marca, mas o consumidor pode cobrar de qualquer coisa. Então, eu esperaria que Dove, como marca, vai falar sobre autoestima da mulher, autoestima do ser humano. Isso é o campo onde Dove age. Fora disso, é fora do escopo dele. Mas o consumidor pode te perguntar também como o Dove se posiciona na causa racial, como o Dove se posiciona na causa LGBT. Óbvio que você vai ter que circular de onde você tem posicionamento de marca e não além dessas fronteiras. E na linha do Júlio, eu acho que o limite na marca é o consumidor, né? Dentro do seu escopo de posicionamento e de atributo. Do lado corporativo, eu acho que muito mais do que limite é a consistência. O posicionamento tem que ser absolutamente crível, para ser crível tem que ser legítimo. Então, uma empresa que tem um posicionamento claro, compatível, e uma coisa muito importante, né, a gente olha hoje os posicionamentos corporativos, sem medo de errar, 90% são posicionamentos autorreferentes. Eu faço isso, eu sou assim e minha missão é essa. Isso não interessa mais. As pessoas querem um posicionamento de como você toca a vida delas. Só que você pode colocar isso naquilo que você pode fazer e tem alcance. Então, o posicionamento tem que ter uma consistência, uma conexão com seus valores, com a sua estratégia, e ele pode evoluir, mas o posicionamento que troca a cada moda ou a cada verão, ele passa a ser uma ferramenta meramente mercadológica e perde toda essa essência. Então, acho que isso do lado corporativo é essa essência, por isso que eu coloco muito, cada vez mais, o vínculo de posicionamento com governança, cultura organizacional e reputação. A minha pergunta teve muito a ver com um caso relativamente recente de uma empresa varejista, né, que anunciou um programa de trainee exclusivamente para negros, né? Isso acabou gerando um nível de polêmica, até ações judiciais, etc. Sem entrar no mérito desse caso específico, vocês acham que pode haver exageros das empresas nesse tipo de ação, até com uma boa intenção, no sentido de tentar estimular, né, minorias, acesso a minorias, a postos de trabalho, etc. Pode haver exageros nesse sentido? Qual é a avaliação de vocês? Eu acho, Flávio, nesse caso específico, como os demais, eu realmente não sei nenhum juízo de valor, eu acho que fica muito claro para o público em geral quando você vê o que eu comentei um pouquinho. Qualquer ação, e uma ação que você cria uma singularidade como foi feita, se ela guardar valor com o princípio da companhia, com a cara da companhia, que eu acho que é o caso, ela é absolutamente legítima. O que não pode ter é oportunismo, né? Eu acho que o conceito de inclusão por si só, indiferentemente do caminho que uma companhia tome,
ele tem alguns princípios básicos, que é não distinção, meritocracia, desenvolvimento e oportunidade. Como você vai aterrissar isso para o mercado na sua opção estratégica como organização, na medida que você segue esses pilares e vê que legitimamente você quer criar um espaço, até pela natureza do negócio, um público mais específico, se não for fiel à sua essência como companhia, à sua raiz histórica e o seu comportamento, é absolutamente legítimo. Agora, existe especulação, nós estamos vivendo um mundo hoje muito binário, muito do contraditório, né? A polarização toda. Eu procuro olhar muito mais que essa polarização também faz parte, né? Eu acho que, na medida que você tem a convicção do que você está fazendo, você vai responder de maneira muito tranquila, né? Pode ter, porque não é oportunista. Da mesma maneira que houve cases de marketing de algumas empresas no passado, em situações diferentes, que eram absolutamente oportunistas, essas empresas, inclusive, algumas sumiram do mercado, né? Uma questão ética, não vou aqui citar exemplos dessa natureza, mas acho que é muito em cima dessa... Por isso que eu falo, cada vez mais o propósito faz a diferença. As pessoas interpretam isso e sabem disso. Eu acho que tem um tema da autenticidade, né? Nesse caso específico, não posso deixar de comentar, eu tenho uma longa relação com a família e uma grande admiração. Eu acho que trouxe um debate que foi super importante. E conhecendo a essência do Magazine Luiza, que ali é o berço da inclusão e da diversidade. É muito legal ver como eles fazem esse tipo de gestão. Aqui é autêntico, aqui é legítimo e é coerente. Então, o consumidor olha isso, esse é o Magazine Luiza que eu faço compras, esse é o Magazine cuja dona tem o movimento Mulheres do Brasil, que se preocupa com a causa do SUS, se preocupa com várias... Então, é o que o Dutra falou, eu acho que é uma questão de autenticidade, se você tem a propriedade para falar do tema. Nesse caso, totalmente. Eu acho que o que vai se reduzir cada vez mais, e é a essência da sua pergunta, é o oportunismo. Porque o oportunismo é quando você está fora da sua área de conceito, de marca, e vai dar opinião sobre um tema, que você não tem a menor propriedade para falar. Você usa de um momento oportunista para fazer awareness de marca. Isso não vai existir mais. E o consumidor, justamente na frequência de vezes que você vai aparecendo em diversas situações, ele vai entendendo qual o seu posicionamento. Não adianta você mudar o jogo e falar de um assunto que você nunca falou. Então, para mim, a autenticidade da marca, o propósito da marca, o posicionamento da marca, coerente com a sua existência, eu acho que o consumidor cada vez mais existir. Mais uma vez, no caso da Magazine Luiza, o tema gerou um monte de debate, mas é super pertinente de quem o colocar, porque a área de diversidade e inclusão é o core, eu acho que do Magazine Luiza, fora o grande sucesso que tem tido. Reflete uma prática cotidiana do grupo, né, da empresa, não é uma Exatamente, Flávio. De geração só de manchete, né? É o que a gente fala sobre sequestro de nível, né? Então, é a mesma coisa que uma companhia falar que está fazendo um trabalho de inclusão racial enorme, você tira a foto do bolso, só tem branco. Entendeu? Essa situação, como você está cada vez mais exposto, você é fotografado toda hora, você é observado pelo consumidor, essa falta de coerência vai ser cobrada pelo consumidor em relação à marca. Por isso que eu acho, a autenticidade é fundamental nos dias de hoje. Né? E aqui, só pegando um gancho, que eu acho que é importante, que no meu ponto de ecossistema, seja uma companhia como a Unilever que lida com o consumidor, ou num negócio como o meu que lida com o cliente, cada vez mais tem que olhar pela ótica bidimensional, ou seja, o consumidor é cidadão, o cliente é cidadão. Quando você olha dessa maneira, a tua forma de se posicionar ela é muito mais abrangente e você começa a ter uma visão de sociedade, que é um pouco da lição da licença de relacionamento que eu falei. É uma outra dinâmica. Então, isso serve, é muito mais difícil, é muito mais desafiador, mas é uma ferramenta extraordinária para você ser muito cuidadoso em ser autêntico e levar fatos relevantes, não levar oportunismos mercadológicos, que é completamente diferente. Acho que você bateu num ponto importante, né, Dutra, que não é deixar de olhar as pessoas apenas como consumidores e passar a olhá-las de uma forma mais, né, holística, mais ampla, né, pensando o seu envolvimento, o seu engajamento na sociedade, etc. Né? A gente já está se encaminhando aqui para o final da nossa conversa, infelizmente o tempo é curto, acho que dava para a gente ficar aqui muito mais tempo e eu queria trazer uma pergunta para vocês. O Júlio no início falou um pouco sobre a questão da confiança, né, que ganha muita força recentemente, né? Então a confiança do consumidor na sua marca preferida, né?
Ao mesmo tempo, a gente tem visto uma série de mercados que estão sendo aí completamente revolucionados, né? A entrada de agentes aí disruptivos em mercados tradicionais, usando tecnologia, né? Criando novas formas de chegar ao consumidor, de acessar, de levar o seu serviço, o produto e tal. Qual é o nível de preocupação, Júlio, por exemplo, você que tem aí marcas líderes, né? Marcas tradicionais em vários mercados, qual é a preocupação que vocês têm em relação a esses novos entrantes aí, usando novas tecnologias, novas formas de se relacionar com o consumidor? Acho que o principal na relação marca-consumidor é relevância. Quando o consumidor entender que você tem relevância para o negócio dele, você está super bem. Mas você tem que ter a coragem de perceber o que vai gerar disrupção e embarcar primeiro. Então, existem temas na história, e obviamente não vamos citar empresas do passado, que tinham a oportunidade de se reinventar e resolveram não impactar o seu próprio negócio. Eu acho que a coragem da liderança atual é você perceber, dentro de uma categoria que você opera, se existe uma disrupção, é melhor você liderar essa disrupção do que esperar esse novo entrante trazer e mostrar uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de consumir, um novo benefício que você, para não ter uma disrupção do seu negócio, você não faz. Então, para mim, é sobre relevância. Observar a relevância do seu negócio. Se você perceber uma nova tendência, e se essa tendência vai fazer uma disrupção do seu negócio, seja o líder, seja o protagonista dessa mudança. E daí você controla o desenvolvimento do novo mercado. Mas não tem que ter medo. E o mundo vai te exigir isso, Flávio, cada vez mais. Porque, é o que você falou, tem tantos novos modelos e novas formas de fazer que a disrupção em várias categorias vai acontecer. A Unilever, ela opera em mais de 40 categorias. E a gente tem que ter a coragem de entender quando está deixando de ser relevante, entender o que esse consumidor quer e liderar o processo de disrupção. Nessa linha, eu acho que também tem dois fatores complementares, né? A primeira é ter a consciência de que o sucesso ele tem que ser uma coisa celebrada, mas não pode gerar qualquer nível de acomodação. O segundo ponto, a gente está falando de tecnologia, redes sociais e tal. O que veio para ficar inevitável é a desintermediação. Então, você vê qualquer princípio de uma startup que quer solução de um problema e desintermediação. Então, as empresas têm que se preparar para isso, né? Têm que estar prontas para isso e tem um benefício enorme se elas fizerem bem isso, porque quando há uma desintermediação sustentável e propositiva, as relações ficam mais próximas. E aí, tudo que a gente falou antes sobre transparência, autenticidade e um posicionamento crível passa a ser um diferencial ainda mais competitivo. É um mundo novo, não é simples, né? Tem setores que vão mudar o grau de desintermediação, mas a desintermediação é inevitável, é compulsória. Setor financeiro, setor industrial, setor de consumo, setor de serviço, o que seja, é inevitável. Você tem que estar preparado para isso e ter aí realmente uma base muito grande para fazer frente a isso e se diferenciar e ter uma vantagem competitiva. Exatamente. Desculpa, é aquela coisa de falar no mudo, né? Que é a grande novo normal dessa pandemia. Queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer a presença do Júlio Campos, vice-presidente da Unilever, do Luiz Carlos Dutra, diretor da Mover Participações. Acho que esse foi o primeiro programa nesse formato em que a gente vai estar colocando aqui temas relacionados a marketing, produto, comunicação, e foi realmente um debate, acho que muito interessante para o leitor do Bússola, para o nosso espectador aí, que pôde refletir um pouco sobre essas questões tão relevantes para produtos e para marcas nesse momento. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de vocês e colocar aí também o Bússola sempre à disposição para que a gente possa fazer debates como esse, tá? Obrigado, Fábio, pelo convite. Estar com você junto de novo, estar de novo com o Júlio, que foi um grande colega, então, muito bom e parabéns aí, sucesso nessa nova empreitada de vocês, que Bússola faça muito sucesso. Maravilha, muito obrigado.